Muito boa tarde a todos. A nossa entrevista de hoje é com o Bruno Martins dos Santos, ele que é da Secretaria de Obras do município de Araucária. Boa tarde, Bruno, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? A gente vai conversar com o Bruno sobre alguns assuntos muito importantes referentes à Secretaria de Obras, né, e as melhorias que vêm acontecendo tanto na área urbana quanto na área rural. Bruno, primeiramente eu queria que você fizesse um balanço para a gente, assim, um breve resumo de como está hoje a área rural no quesito obras. Hoje a área rural está sendo atendida em vários aspectos, seja da pavimentação, seja na questão recap e seja na questão até de CMEIs, que teve alguns inaugurados recentemente, como tem mencionado o CME-Tietê. Hoje estamos atacando todos os lados da área rural, desde o Guajuvira, ao Lagoa Grande, ao Tietê, em Avenida Independência. Então, assim, hoje é bem amplo a questão obras no quesito pavimentação, área rural. Essa pavimentação, por exemplo, lá do Tietê, já foram feitos quantos quilômetros? Aproximadamente quase 20 quilômetros, chegou a 18,9, tendo um trecho hoje sendo executado. O trecho 6 vai ser encaminhado para o Departamento de Licitações nos próximos dias, creio que semana que vem. E o trecho 7 tem uma surpresa, hoje de manhã o prefeito autorizou a fazer com toque de caixa, que seria o último trecho da estrada do Tietê, para finalizar todo o Tietê esse ano ainda, né? Certo, então teremos aí mais uma fase 3... A fase 6 e a fase 7 do Tietê. A 6 e a 7, então, 6 e a 7 do Tietê. Que vão serem concluídas agora até o final do ano. A fase 6, bem provável que sim. A fase 7 não. Ela vai ser licitada dentro de 60, estourando 70 dias. Certo. E lembrando que a Secretaria de Obras não é somente asfalto também, né? Existem projetos, CMEIs, escolas, que a Secretaria de Obras também toca, né? Isso, na verdade a gente fiscaliza, né? Hoje é executado os projetos todos pela Secretaria de Planejamento, né? E é encaminhado por obras para fiscalização e acompanhamento da obra. Certo. Bruno, fala uma coisa pra gente aqui. Como é que está o quadro da área urbana? Como é que estão as obras hoje, as licitações? Como é que vocês atendem essa demanda? O que é preferência, o que não é? Como é que vocês separam isso? Na verdade, a gente coloca bem proporcional. Há um equilíbrio entre a área rural e o quadro urbano, né? O quadro urbano a gente compensa mais com os recaps executados pela equipe própria do Obras. Até porque é feito um levantamento e visto que o pavimento não está com aquela deterioração tão grande, ou melhor dizendo, né, ele existe. Então é retirado só o pavimento e feito o recap. Algumas regiões, que nem o Jardim Ipês, Jardim Chapada, Jardim Condor, onde não existia asfalto, aí a gente licitou o projeto, né, está executando a obra, o Jardim Ipês foi entregue, o Jardim Chapada foi entregue, foi beneficiado várias empresas ao longo da Sérgio José Franceschi, Martins Deda e Curió. Certo. E quais são os principais benefícios hoje percebidos pela Secretaria de Obras na conclusão desses projetos? A própria infraestrutura, a acessibilidade, aquela morosidade que existia para você chegar em determinados locais, né? Porque era rua de chão batido, hoje não, hoje é pavimentado. Então acho que chega a esse ponto. Até questão econômica também, seja o investimento de empresas que querem montar sua estrutura no município. Antigamente não tinha essa estrutura, né? Hoje não, hoje temos toda essa infra, desde iluminação pública, pavimentação, drenagem, enfim. Todos esses benefícios que o município está proporcionando. Fala uma coisa para a gente, referente aos equipamentos e maquinários. Foram adquiridos muitos maquinários pela Secretaria de Obras para atender a toda essa demanda? Foram. Nos últimos anos foi adquirido mais ou menos em torno de 15 equipamentos, entre patrola, caminhão, escavadeira. Foi adquirido bastante coisa, tanto pela Secretaria de Obras quanto a Agricultura e Meio Ambiente, que adquiriram também e trabalham em parceria com a Secretaria de Obras. E nessa aquisição desses equipamentos, desses maquinários, o quadro de funcionário precisou ser ampliado? Sim, sim. Eu acho que 2, 3 anos atrás houve o concurso, então foi chamado servidor braçal, operadores de máquinas, motoristas, foi aumentado também o quadro funcional com o pessoal para projetos, né? Engenheiros de carreira também. Existe muita demanda, ou seja, muitas solicitações da população ligando na Secretaria de Obras, fazendo pedidos, solicitações. Como é que vocês lidam com esse processo? Na verdade, a gente faz um balanço pela quantidade. Então, aonde há mais reclamações, aonde está mais palpável, aonde é necessário, a gente enfrenta uma dificuldade muito grande, que há reclamações em áreas talvez de ocupação irregular ou áreas que estão em alguns problemas de documentação. Então a gente acaba enfrentando essa dificuldade, as pessoas acabam não entendendo, sabe? Por que a gente não pavimenta aquele local, por que não chega com aquela infra. Mas tudo em parceria, a gente está regularizando isso para tentar dar o atendimento e o mínimo, né, necessário para aquela região. Certo, e como é que vocês lidam com esse fato de que existem regiões que já estão agendadas para que a Secretaria de Obra vá fazer o serviço naquela região, mas como é que vocês lidam quanto à prioridade?
Então, que nem eu falei para ti, é muito da questão da reclamação, o excesso de reclamações e onde realmente a gente consegue avaliar que há essa necessidade bem grande. Situações que, tá alagado, não tem o que fazer, você tem que fazer uma situação de emergência, calamidade pública, né? Uhum. Então existem as regiões já programadas por vocês, já. Mas essas regiões, elas podem sofrer alterações. Sim, sem dúvida. O que existe projeto, dificilmente não há alteração, porque a gente faz todo um cronograma, né? Então, seja com o dinheiro do Estado, então há aquele período para desembolso, há o período para ser licitado, seja com recurso próprio. Então, isso não se altera. O que altera é quando é executado com equipe própria. Então, serviço de drenagem, serviço de pavimentação, recap, talvez a gente altere, que nem tinha algumas vias principais que estavam em situações caóticas, né? Que a gente teve que fazer o recap. Manuel Ribas estava bem complicado, Bertolindo, né? Início da Alfredo Charvet, então foi colocado como prioridade por ser uma área de grande fluxo. Na área rural hoje, as obras, você acha que hoje elas estão em um termo intermediário, estão próximas do fim, ou você acha que falta muita coisa na área rural ainda? A gente fez muita coisa na área rural, algo que é bem palpável se for para falar, mas tem muita coisa acontecendo, né? Como eu já mencionei, tem o trecho 7 do Tietê, a gente tem a Pedro Zielinski também, que é uma área rural, a Avenida Independência, que a gente vai dar continuidade. Tem algumas ruas para o lado do Roça Velha, que vão ser licitadas também. Então a gente tem bastante coisa na área rural para ser licitado ainda. Nesse momento, as prioridades estão da Secretaria de Obras em que região? Hoje a gente está com a equipe própria nossa nas Cerejeiras, que é a região do Capela Velha. Então a gente está fazendo lá. E a questão de projetos, ela está bem equilibrado. Então a gente faz um projeto urbano e um projeto rural. A sequência de projetos urbanos que a gente tem é o Jardim São Francisco, o Jardim Sabiá, é um pedaço do Costeira, Mona Lisa e o Jardim Guatemi. Essas serão as prioridades em licitação do quadro urbano. Existe uma equipe também que faz o famoso recap tapa-buraco diariamente, né? Certo. Essas equipes, elas ficam rodando a cidade? Existe um projeto para elas? Ou fazem área rural, área urbana? Não, existe um cronograma. Então, assim, existe a equipe de recap, que essa é uma equipe formada por servidores. Então, hoje elas estão cerejeiras. E existe o tapa-buraco, que é um contrato terceirizado, que eles saem atacando qualquer canto da cidade. Teve reclamação, teve solicitação, bairro X, bairro Y, eles estão fazendo a operação tapa-buraco. Então, todos esses serviços da Secretaria de Obras, é lógico que precisa da ajuda também do urbanismo, do planejamento, para que seja feito um estudo para que vocês possam ir e aplicar esse serviço, né, Bruno? Sim. E esse serviço, hoje em dia, que a Secretaria de Obras tem feito e está fazendo, por exemplo, o recap. A gente viu aqui algumas avenidas aqui na área urbana aqui, que foram feitas recentemente o recap. Explique um pouquinho para a gente por que foi feito esse recap. A gente viu que o pavimento estava deteriorado. Foi feito o levantamento pela equipe da Secretaria de Obras, analisando que só estava deteriorado o pavimento em pontos específicos. Não estava base, subbase, estava tudo ok. Então, o que acontece? É bem perceptível isso, tanto na Bertolino quanto na Manuel Ribas, né? Muitas pessoas perceberam tapetes, isso. Né? Foram feitos pedaços. Não tinha necessidade. Não, tinha necessidade sim, prevendo um dano maior daqui a alguns anos. Então, se a gente acaba perdendo base, subbase, vai acontecer aquele caos que aconteceu na Avenida Santa Catarina. É porque muitas pessoas pensavam, por que não faz só um tapa-buraco ali em alguns pedaços? Não compensa, né, Bruno? Não. Você tirar aquele recap e fazer um novo, isso torna o asfalto muito mais viável e dura muito mais também. A durabilidade é maior. A durabilidade, seja a questão da qualidade do próprio pavimento, né? Então, é um período longo que a gente consegue trabalhar agora sem esquentar a cabeça com essa manutenção. Porque, queira ou não queira, o tapa-buraco é terceirizado, é um contrato caro, que a gente acaba desembolsando. E a equipe de pavimentação não, é a equipe própria, né, feita por servidores. Então ele é menos oneroso. É menos oneroso do que licitar também, é menos moroso, a gente consegue fazer num período muito rápido. Fresa e recap, coisa de uma semana a gente conseguiu fazer a Manuel Ribas quase num todo, a Bertolino Pisato também. Tem alguma novidade até o final do ano que vocês pretendem colocar em prática, alguma coisa que não foi falado ainda? Eu acho que não, acho que a novidade maior é o último trecho do Tietê, que a gente soube agora no período da manhã que o prefeito autorizou a toque de caixa a gente pavimentar. A gente também sabe, já foi falado aqui inclusive na live, foi feita uma matéria sobre isso, a respeito de que existem duas máquinas que elas estão fazendo a limpeza desses asfaltos na área rural, primeiramente, ali na parte onde os ciclistas passam, nas ciclofaixas, né? Essa máquina, ela foi pensado já nessa limpeza devido ao fato de que muitos caminhões passam ali, acabam soltando pedras, terra e o asfalto ficava muito sujo. Então, essas duas máquinas elas estão fazendo limpeza tanto na área rural
quanto na área urbana também, né? Que vão fazer urbano. nos canteiros centrais, é isso mesmo? Isso, as Bobcats. Elas vão fazendo toda essa limpeza. Essas Bobcats a Secretaria de Obras já possuía antes, né? Já. A gente trabalha com ela em parceria com o meio ambiente. A Secretaria de Meio Ambiente também ajuda. Então, eles coordenam uma máquina, a gente coordena a outra, fazendo essa limpeza. Essas máquinas vão fazer um serviço periodicamente ou foi feito uma vez? De quanto em quanto tempo são feitos esses serviços? Ele é contínuo, é um serviço contínuo. Então, ele termina uma via, vai seguindo para outra, vai sendo todo um ciclo, né? Até ela voltar a fazer aquela via. Ou seja, tanto a área rural quanto a área urbana contempladas também com essa limpeza asfáltica. Quando eu me refiro a limpeza asfáltica, eu me refiro ali perto dos canteiros. Para quem não sabe do que a gente está falando, são algumas máquinas que têm tipo de umas vassouras de aço, né, aço, Bruno? de aço. E elas vão girando e fazendo essa limpeza nas partes ali onde tem quando é o canteiro central, faz essa limpeza, ou se não, na outra parte ali onde tem o meio-fio, né? É uma limpeza muito bem feita e também que faz muita diferença, principalmente na área rural, na área das ciclofaixas, né, Bruno? Sim, exatamente. As ciclofaixas que já foram feitas, muitas delas na área rural, aqui na região do Guajuvira, onde vai ter agora essa nova... Eles vão fazer uma reestruturação lá no parque lá do Guajuvira, lá na região do Guajuvira. No Horto, acho, né? Isso. No Horto. Vai ser feito, até semana passada, semana retrasada, o Vitor esteve aqui e alguém perguntou, vai ser feito ciclofaixa naquela região até lá? A gente está analisando isso ainda, mas bem provável que sim. Bem provável que sim. Para chegar até o Horto. E na área urbana, existe a previsão de fazer essa ciclofaixa em algumas avenidas? Existe uma conversa bem avançada entre a Secretaria de Obras, Planejamento e Urbanismo para fazer na Avenida Manuel Ribas. Na Manuel Ribas. É a via mais larga, né? Isso, tem mais acessibilidade para fazer isso. Então, primeiramente, existe esse pensamento no Manuel Ribas. E, posteriormente, se der certo... Se der certo, se encaixar na via, né? Cabendo naquela caixa da via, bem provável que tenha sim. Certo. Existe mais alguma novidade referente a obras, iluminação, alguma coisa que queira falar? Não, acho que seria só isso mesmo. Temos alguma pergunta, Catiane? Não temos nenhuma pergunta. Pessoal, então hoje conversamos com o Bruno, da Secretaria de Obras, falamos sobre a pavimentação, sobre os asfaltos, sobre os ICMEIs, inclusive também, que a Secretaria de Obras também dá esse apoio muito importante. Falamos da limpeza que estão acontecendo também, tanto na área rural quanto na área urbana, com as Bobcats, que fazem a limpeza ali dos canteiros centrais, e na área rural, que fazem ali, principalmente das ciclofaixas. Eu acho que é isso, Bruno. A gente conseguiu explicar bem, falar como está a região do Tietê hoje, né? Vocês pretendem fazer essa finalização dessas obras do pavimento 6 e 7? Isso, o 6 e 7 iniciando ambos esse ano. Um vai ser licitado, vai ser agendado, né, a licitação dela nos próximos dias. O outro daqui uns 60 dias mais ou menos vai ter a data dele específica ou a abertura da própria licitação para conclusão no primeiro semestre do ano que vem. E para a região do Guajuvira, só lembrando? Região do Guajuvira vai ter a obra do Horto, coordenada pela Secretaria de Meio Ambiente, e bem provável que tenha a ciclofaixa para chegar até o Horto. A pessoa que quer fazer alguma solicitação, algum elogio, ou entender, explicação, alguma coisa, ela tem como ligar na Secretaria de Obras? Ela tem como ligar, eu não lembro o número de cabeça agora, mas tem como ligar, tem a própria ouvidoria e comparecer na Secretaria, que a gente tem um atendimento presencial à população também. Seguinte, a gente vai deixar o número nos comentários após a live agora. Vamos deixar os números nos comentários para você que precisa entrar em contato com a Secretaria de Obras. Não temos nenhuma pergunta, né? Não? Pessoal, muito obrigado. Tenham todos uma ótima tarde. Nossa conversa hoje foi com o Bruno, da Secretaria de Obras. E nos encontramos na próxima sexta-feira, nossa próxima live. Obrigado e até lá.